bastante tempo que a Belas Artes olha a criatividade do ponto de vista neural e do ponto de vista organizado em termos metodológicos. Então, nós acreditamos que a criatividade pode ser ensinada. As técnicas são variadas, mas ela pode ser ensinada. Nós educamos a criatividade. Hoje a gente já sabe, tem imagens cerebrais que quando você está criando algo, é a hora que todo o cérebro está ativado. Quando o cérebro está na maior sofisticação de pensamento dele, é a criatividade. Um centro universitário que nasceu em São Paulo 3 anos depois do movimento modernista de 1922. Levou para as salas de aula com os estudantes de arte toda a efervescência cultural daqueles tempos. De lá para cá, são 100 anos promovendo uma disruptura no ensino superior e defendendo a arte como uma forma de repensar, renovar pensamentos e também resolver problemas, inclusive corporativos. A instituição tem 8.000 alunos em unidades na capital paulista e também no interior do estado. O All Líderes de hoje traz a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes, Patrícia Gomes Cardim. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, Patrícia. É uma honra estar aqui, Luciene, uma honra. A honra é nossa. E de que forma vocês promovem o pensamento crítico por meio das artes? Esse é o debate, né? O pensamento crítico, o aluno tem a independência do pensamento crítico, libertá-lo com ideias que são divergentes muitas vezes. Acho que o nosso ambiente diverso, que é a natureza de uma instituição de ensino de arte, desde que ela nasceu, ela sempre promoveu o encontro da diversidade. Acho que é a primeira grande aula. Obviamente, dentro de um ambiente de respeito, onde a hierarquia também é clara, onde o regulamento existe, mas é um ambiente de muito diálogo, muito debate e essa é a grande aula de quem quer ter um pensamento crítico livre e independente. Inclusive, vocês têm um curso de psicologia com ênfase na neuroarte. Como é isso? Pois é, esse é o caçula, é o último curso da Belas Artes. Ele é um curso que nasceu após todo esse processo pós-pandêmico, né, que a gente viu os jovens, que foi a única categoria de idade que não retomou as questões emocionais após todos esses anos de pandemia, e a Belas Artes começou a fazer um trabalho muito grande internamente para capacitar toda a comunidade de professores e a comunidade administrativa para cuidar do emocional desses alunos. E acho que o final, porque a gente começou a aplicar muitas oficinas de arte-terapia dentro desse curso e falar de neuroarte, que é um estudo muito novo do John Hopkins, um hospital americano que montou um centro de estudos mostrando como a arte aplicada de forma consistente, ela de fato tem curas, ela cura. A gente já sabe disso, né? A gente sabe disso no Alzheimer, a gente sabe disso nas questões da psicose, mas a Belas Artes mesmo já participou de muitas oficinas em outros lugares, mas nunca tinha feito dentro de casa. E a gente começou a fazer dentro de casa e aí a vontade de ter o curso de psicologia ficou muito latente. Ele foi um curso que foi lançado com a nota máxima no MEC, já iniciou a primeira turma e ele, obviamente, abarca toda a área clássica da psicologia, mas a neuroarte é o que nos aproxima como instituição de ensino da área criativa. Vamos falar um pouquinho de história. O seu tataravô foi quem fundou a instituição, ele convivia com os modernistas. Eram os amigos, essa era a turma. Nossa, conta pra gente essa Era uma história. turma agitada, né? A Belas Artes foi a caçula. A Semana de Arte Moderna foi em 22, a Belas Artes nasceu em 25, mas antes disso, ele funda o Conservatório de Música em São Paulo. Ele dizia, eu tenho os diários dele, que São Paulo era um bocejar sem fim, um tédio. Essa era a dor dele. Ele foi uma espécie de... Ele foi o intendente da cidade, uma espécie de prefeito na época. Pedro Augusto Gomes Cardim. E era um agitado, sabe? Um homem, a gente chama ele de o sonho e o trabalho, porque ele sonhava grande, mas ele trabalhou muito e era uma pessoa de bastidores. Então, ele funda o Conservatório de Música da cidade de São Paulo, o Teatro Municipal, a Academia de Letras, ele foi uma das primeiras cadeiras. A própria Semana de Arte Moderna, o filé que fizeram, um filé que serviram no almoço de inauguração da Semana de Arte Moderna, chama filé Gomes Cardim. Então, a gente sabe que ele estava muito envolvido. O Instituto Geográfico de São Paulo também, que faz o plano piloto da cidade, onde ele pensa o que seria esse polo cultural. Ele falava, São Paulo precisa ser o polo cultural do Brasil. Só tinha café na época, ainda era um bocejar sem fim. E aí a Belas Artes é a caçula. E a Belas Artes foi a última que ele falava que precisava para amarrar essa rede
que fizesse pulsar a economia criativa, que a gente não chamava de economia criativa naquela época, né? Mas já era esse pensamento para a cidade, um pensamento que a cidade de São Paulo deveria frutificar o Brasil em termos culturais. Bom, a instituição é centenária, mas antenada com tecnologia, inclusive com o emprego de inteligência artificial em sala de aula. É uma regra. Todas as novas tecnologias, nós não vamos brigar com elas. Eu vejo instituições de ensino, muitas, não, inteligência artificial, elas criando um mecanismo para verificar se o projeto do aluno tem inteligência artificial para eliminar. A gente não. Toda tecnologia, ela, como regra, ela é absorvida. Nós temos parceiros importantes de inteligência artificial hoje, alguns internacionais que trouxeram para os alunos facilitadores. Tivemos que alterar nossa forma de avaliação, mas não impede que se use as novas tecnologias. E eu sou testemunha no último feira que teve de alunos formados que o sarrafo subiu. É muito interessante ver como os alunos têm usado a inteligência artificial nos projetos deles, tanto os projetos do ponto de vista estético, quanto do ponto de vista textual. Muito interessante. Há uma polêmica em relação a direitos autorais usando a IA. Inclusive, agora, recentemente, há um aplicativo em que todo mundo coloca as suas fotos com um jeitão de gibi. Né? E muitos artistas reclamando disso. Qual o seu ponto de vista em relação a essa questão? Não, direitos autorais, eles, obviamente, que a gente vai ter que criar novos regulamentos para as novas tecnologias, a gente vai ter que se adequar a isso. Mas eu vejo que a inteligência artificial, ela ainda requer um humano por trás, né, educando essa inteligência artificial. Então, vou dar um exemplo. Tem um software que a gente usa que se chama Clo, de moda. Ele consegue... eu já vi trabalhos muito bons, trabalhos muito ruins de moda. Claro que todo mundo consegue copiar tudo, e aí vai... também da ética profissional, vai de quem também está aprovando aquilo. É um mundo hoje que a questão dos direitos autorais, ele precisa amadurecer. Mas a forma que ele renderiza a imagem final é muito interessante, é muito realista. Então, a gente está muito feliz. Toda a tecnologia que entra, a gente absorve e fala, vamos colocar isso para dentro da sala de aula. Nós somos... animados com novas tecnologias, nunca pensando no problema. A gente vai para a solução e aí os problemas eles acabam sendo resolvidos com o tempo, né? Patrícia, me chamou a atenção aqui as parcerias que vocês fazem com empresas como o Chili Beans, em que vocês criaram juntos um MBA, e o Caíto Maia, que é o empresário, né, o fundador da Chili Beans, deu a aula inaugural. Como tem sido essa experiência? Foram muitos anos de parceria até sair um MBA. É tão genuíno, porque eles participaram de muitos exercícios de sala de aula mesmo com os alunos. Então, os alunos iam até o escritório deles, desenvolviam coleções, desenvolveram óculos, desenvolveram relógio. Eu tenho muitos alunos que trabalham como estagiários lá, e aí um dia, nossa, o processo deles é tão interessante, o processo interno deles de desenvolvimento, de marketing, do visual merchandising, que nós falamos, podemos absorver isso e transformar o que vocês fazem aqui em metodologia de ensino? Porque é muito diferente quando um empresário ele vai para frente e ele conta o que ele faz. O processo de educação, ele não é um processo só da pessoa sair falando o que ela faz. Ele é um processo de ruminação e ele precisa transformar. Então, quando a gente fala com esses líderes que são luz para esses alunos, que são fonte de admiração, nós gostamos de observá-lo do ponto de vista metodológico. Às vezes ele não sabe o que ele está fazendo, mas ele está, de fato, fazendo uma metodologia e a gente absorve isso e transforma em processo de ensino. Qual é a diferença do aluno, do estudante, no caso, ter esse contato com o mundo real dos negócios? Total. Total. E ela não é mais nenhuma escolha. Tem alguns anos que isso virou uma verdadeira obsessão para Belas Artes, porque existia uma lenda de que quem é o artista é a ovelha negra da família, e aí ele não vai dar certo economicamente, e aí aquele meu filho, quantos pais, eu mesma, tive acesso a falar, pelo menos então faça arquitetura. A gente falava, não é essa a realidade, essa não é a realidade do mundo do trabalho. Então, virou essa obsessão da Belas Artes mostrar para os alunos que eles estavam, sim, aptos a participar de feiras internacionais, que ali girava valores imensos de dinheiro mesmo. Então, a gente participa de muitas feiras profissionais. Quando as feiras não permitem que a universidade participe como universidade, a gente arruma parceiros para que sejam laboratórios para os alunos. A gente faz os alunos precificarem o trabalho, fazer um projeto de marketing, independente do trabalho que seja. Vou pegar o caso mais, assim, artes visuais, que são artistas. Todos eles têm que fazer daquilo
um projeto de vida profissional. Não adianta você me falar que vai falar na instituição que não vai participar de uma feira, que não vai saber precificar a obra, que não vai entender de colecionismo, de quem é merchan, quem são os compradores. Ele precisa, dentro da instituição da Belas Artes, profissionalizar a criatividade, é a nossa missão 1. E como romper esse estigma de que quem estuda artes passa sufoco financeiro, a não ser que seja de família rica? Esse é um estigma. Esse é um estigma. É um trabalho. A Belas Artes faz sempre esse trabalho no início do semestre de acolhimento das famílias, de explicar que, calma. Mas é muito bom também saber que nenhum aluno entra na Belas Artes obrigado. Sabe aquela coisa, meu pai me obrigou a fazer Belas Artes? Não existe. Tem uma vocação. Mas nós temos os alunos trabalhando, então a gente mostra os dados de estágio, quanto que eles estão sendo remunerados em cada uma das suas áreas, que isso diverge, mostra como é que são os caminhos na conclusão de curso, que é uma grande feira, eles têm uma percentual da nota deles, é avaliada por uma pessoa do mercado. Então essa ponte entre mercado e instituição de ensino na Belas Artes, ela está muito já pequenininha, ela é um pulinho. E aí as pessoas vão entendendo que não. E na verdade, hoje todo mundo participa mais dessa vida da economia criativa. Eu acho que você vê grandes fortunas, grandes negócios, grandes indústrias pautadas na economia criativa. Então, melhorou. Acho que melhorou a conversa. Que bom. Bom, vocês promovem também workshops de desbloqueio criativo. Como é feito esse workshop? De que forma vocês ajudam executivos, outras pessoas do meio corporativo, a saírem da caixinha, pensarem diferente, até para encontrarem essas soluções para os problemas típicos de uma empresa? A nossa superintendente acadêmica, que é a head acadêmica, é uma neuropsicóloga de formação. Tem bastante tempo que a Belas Artes olha a criatividade do ponto de vista neural e do ponto de vista organizado, em termos metodológicos. Então, nós acreditamos que a criatividade pode ser ensinada. As técnicas são variadas, mas ela pode ser ensinada. Nós educamos a criatividade. Hoje a gente já sabe, tem imagens cerebrais, que quando você está criando algo, é a hora que todo o cérebro está ativado. Quando o cérebro está na maior sofisticação de pensamento dele, é a criatividade. Então, fazer isso com médicos ou com engenheiros ou com artistas, para a gente dar na mesma, o processo é o mesmo. E a gente não acredita nessa criatividade utópica, sabe, do sonhador. A gente acredita na criatividade implementadora. Então, nós fizemos um criativitômetro dentro da Belas Artes, que se aplica a todos os alunos. E então, nós temos dados bastante robustos que mostram que a maioria das pessoas são criativos utópicos. E aí a gente vai fazendo a trajetória até que ele saia, no final da graduação dele, sendo um implementador. Porque ele precisa ter um processo organizado para ele conseguir colocar o projeto dele de pé. Então, esse é o caminho da Belas Artes para qualquer pessoa, E vocês conseguiram identificar que segmentos da economia, que áreas os profissionais estão mais bloqueados, precisam realmente exercitar essa criatividade para, enfim, encontrar soluções, criar novos projetos? Vocês conseguem identificar? Nós cruzamos muitos dados da parte emocional dos alunos. E aí a gente consegue identificar por cursos. Eu diria que é muito forte os alunos que são envolvidos em tecnologia, design de animação, design de games, a desmotivação é um fator importante. Sempre um tom um pouco abaixo do que a gente gostaria que eles estivessem na percepção de alegria de vida mesmo. Isso impacta na criatividade, impacta na entrega. Então, você vê que cada um... E a gente imagina que é por conta do uso excessivo de tecnologia. Então, hoje o que a Belas Artes faz é cruzar, a gente tem um grande BI de cada aluno. Cada aluno ele não recebe mais um boletim, ele tem um BI. O que é um BI? Ele mostra diversos fatores dele, então os emocionais, as disciplinas ele tem as notas, ele tem feedbacks de diversas maneiras. Ele mostra o criativitômetro dele e ele vai dando inputs para o aluno para que ele siga outros caminhos, customizando o seu currículo. E durante toda a trajetória. Não tem os momentos principais que são a prova Belas Artes, que é uma prova que ela é sempre a mesma até o final do curso, mas ela vai adequando a nota da onde ele chegou. E ele recebe tudo isso e tem essa questão emocional que para a gente é muito forte. E ele vai construindo um caminho junto com a gente. Então, eu percebo que tem nichos, e aí a gente só imagina, porque eu não tenho esses dados, que toda a questão tecnológica precisou fazer com que aluno e com que nós também envolvêssemos prática de arte-terapia, as psicopedagogas dentro da sala de aula.
Bom, vocês inovaram também no ingresso do estudante na universidade, no processo seletivo, e também quando ele deixa a instituição, quando ele defende seu projeto de conclusão de curso. Conta pra gente essas mudanças que vocês promoveram, que ocorrem lá, comparado até os métodos tradicionais usados em outras universidades. Tem uns 10 anos a Belas Artes falou, pode trazer seu celular no vestibular. E aí foi, nossa, mas como vai trazer o celular? A gente queria mostrar que esse vestibular que se decora, as coisas não servem mais. Só 10 anos. E de fato ele não serve mais para nada. Hoje o que a gente avalia no aluno é a capacidade dele do pensamento crítico. Então a gente manda um problema para ele antes. Ele tem acesso a um conteúdo antes. E quando ele vem para a prova, ele escreve um texto, isso é a parte importante da prova. Ele escreve um texto sobre se ele é a favor ou contra, ele opina. Mas a gente altera bastante. Eu não quero dizer que esse é o formato da Belas Artes, porque cada vestibular tem um processo criativo acontecendo ali. Sempre muito disruptivo. No final, não. O final é um grande evento que se chama Collectables. Todos os alunos são obrigados a participar desse Collectables, que é uma grande feira pública, aberta. A gente recebe em torno de 10 mil pessoas na feira de final de ano, 1.500 avaliadores que dão um percentual da nota desse aluno. Esse aluno fica ali, se ele tiver um stand, ou ele vai fazer um pitch dentro de uma sala, ou ele vai apresentar um curta-metragem, ou ele vai fazer um desfile, ele escolhe o veículo que ele vai usar. Mas o avaliador, ele pode ser cego, você pode ir lá, Luciane, e falar, eu sou sua avaliadora, ou não. Você pode ir lá e só avaliar o aluno. No final, ele recebe uma ficha, uma carta sua de recomendação. As críticas, às vezes, são muito severas. A gente quis abrir a porta da Belas Artes até para mostrar para o mercado o seguinte, a gente não tem medo de mostrar também nossas fragilidades. Tem alunos que realmente não, sabe, eles ficam na média. Agora, tem alguns espetaculares que recebem investidores, que recebem propostas de emprego, que saem dali com a vida organizada. E a ideia, e quando isso foi acontecendo no início, era mais cara de faculdade, assim, de escolar. Agora não, porque os alunos sabem da potência dessa grande última aula. Eles, em média, apresentam o projeto deles, quando eles estão em bancas, 200 vezes. Então, o pitch fica muito bom. É uma grande última aula. E eles recebem essas propostas, dependendo se eles estiverem adequados. Eles já sabem que o sarrafo é muito alto. E vocês têm programas de bolsas de estudos? A Belas Artes, ela foi filantrópica a vida inteira, 98 anos, ela deixou de ser filantrópica, mas ela é uma associação civil, ela era associação civil, sem fins lucrativos, agora ela é uma sociedade com fins lucrativos, mas ela permanece com o programa de bolsas ProUni. Nós temos mais de 1.000 alunos bolsistas com comprovação de carência, eles entram Nós recebemos pedidos de bolsa para 200 vagas, agora 5.000 pedidos, para você ter uma ideia de quanto o programa ele é forte, estabelecido há 100 anos. Sempre tivemos bolsistas. E você já falou que todos são preparados para a economia criativa, mensurar sua arte, saber cobrar, né? Saber seu valor no mercado e do seu produto, a arte, né? A sua criação. Mas economia criativa é algo de difícil mensuração, se a gente nem sabe a colaboração da economia criativa no PIB, o Produto Interno Bruto brasileiro. Conta pra gente hoje qual é a realidade, qual é o impacto na economia do país da economia criativa. Essa é a pergunta. Essa é uma dor da Belas Artes, porque acho por esse estigma que nós comentamos, Luciane, de que as artistas não geravam renda. A economia criativa deixou de ser vista no Brasil por muitos anos. Na década de 90, o termo foi cunhado, economia criativa, por um britânico, John Hopkins, que foi professor da Belas Artes por muitos anos. Ele faz isso para todos os governos na Europa, então ele cria um método, estabelece quem são as áreas de economia criativa e como que aquilo deveria ser mensurado. Depois ele faz isso na China, ele faz isso na Austrália. E tem o americano, Steven Pedigo, que também foi professor da Belas Artes, que faz isso nos Estados Unidos. Agora, sabe, ano passado, no final do ano, o Itaú abriu um observatório de economia criativa, o Itaú Cultural, e alguns dados estão sendo entregues. O que tem sido, assim, fator de celebração na Belas Artes, mas ainda muito incipiente para que a gente use da forma que nós gostaríamos de usar, que é modelar matrizes curriculares a partir desses dados, porque eu tenho que projetar 4, 5 anos, né, da carreira desse aluno. E o mercado de economia criativa ele é muito rápido. O que eu agradeço é que eu tenho muitas antenas, professores são verdadeiras antenas desse mundo. E aí eles vão trazendo os inputs, eles vão alterando
um plano de ensino da Belas Artes que é divulgado 6 meses antes, muitas vezes eles mesmos falam, os professores, nossa, está chegando no meio do semestre, eu vou ter que alterar, e altera. E aí, quando chega em setembro, a gente faz um fórum de economia criativa dentro da Belas Artes, que nós trazemos essas antenas, e a gente pede conta, e a gente vai fazendo as anotações, e aí, em novembro, a gente faz o debate acadêmico, onde se altera as matrizes curriculares. Mas isso deveria ser mais rápido, mais fluido, junto com todos os governos de todas as esferas. Não acontece. Você acredita que a economia criativa poderia ganhar maior tração, com maior apoio do governo? Você acha que ainda falta uma atenção maior, realmente, do governo? Porque a economia criativa ela é muito mais ampla do que a parte só de entretenimento e a cultura do estético, da arte, da museologia, né? Ela é muito maior. Então, acho que, às vezes, falta esse olhar mais abrangente. Como que a Belas Artes consegue falar de psicologia, mas eu continuo falando de economia criativa, como a gente fala de neuroarte. Então, quando você olha a economia criativa do ponto de vista amplo da economia do país, acho que a Lei Rouanet ela não consegue alcançar tudo isso. Ela alcança um nicho, de fato, ela não fala com os novos, não sei se eu gosto do termo, mas novos artistas, ela fala com artistas mais já consagrados, também tem essa polêmica que é uma dividida, né? Mas eu percebo que a economia criativa, se a gente tivesse eu gostaria de ter um Ministério da Economia Criativa. Eu gostaria de um Ministério da Economia Criativa, que não olhasse do ponto de vista da cultura. A gente teve uma vez uma Secretaria da Economia Criativa dentro do Ministério da Cultura. É diferente. Economia Criativa, ela traciona a parte de entretenimento, museologia, mas ela fala também de tecnologia. E ela precisa ter o ponto de vista econômico. E, Patrícia, como é a carreira de quem escolhe artes? Como tem sido, em média, aí, a situação desse profissional? Não, o artista mesmo, porque 70% dos meus alunos que fazem artes visuais vão para o mercado de arte. Eles acabam trabalhando dentro de galerias, eles vão para os empreendimentos de arte. O mercado público que também consome esse profissional. Mas os artistas, ele vai pintar quadro, ele vai fazer escultura, ele vai fazer performance. Isso não faz a menor diferença qual é assim, dentro da Belas Artes. Porque o mercado, às vezes, ele está ávido por aquela linguagem, ou ele se apaixona por aquela pessoa, por aquele portfólio. O que cabe à Belas Artes é olhar cada um deles como indivíduo e tentar levá-los para a mão da pessoa que vai fazer essa construção. Porque o mercado de arte, ele é um mercado de ele tem os players, né? Então, a gente teve que entrar nesses lugares, conhecer essas pessoas, levar essas pessoas para ver o portfólio desses alunos. E aí, esse relacionamento é construído. Então, é um trabalho quase artesanal. Qual foi o impacto da pandemia no investimento das pessoas e instituições na arte? Da minha geração, foi a maior aula que a gente teve dentro da Belas Artes, porque imagina, a gente ensina toda a manualidade que a gente ensina, a gente tem muitas aulas de manualidade no digital. A Belas Artes ficou o tempo todo brigando para abrir. Nós queríamos ser linha de frente, isso é uma polêmica, mas nós precisávamos porque nós sabíamos que os nossos alunos não estavam bem emocionalmente. Então, tinha essa questão. E aí, em uma semana, nós fomos para o digital, capacitamos os professores, eles tinham essa responsabilidade de manter o aluno ativo, fizeram um trabalho incrível. A Belas Artes cresceu muito na pandemia. A Belas Artes, ela quase dobrou o tamanho dela em termos de alunos na pandemia. Foi algo, assim, estranho no mercado de ensino superior. Eu atribuo ao cuidado que a gente estava tendo com cada um desses alunos. Então, a Belas Artes não juntou pessoas e jogou todo mundo na mesma turma, no mesmo horário, pôs um professor, muitas instituições. O mercado de ensino superior, ele é duro às vezes, né? Nós cuidamos do ser humano que estava ali. Então, as classes permaneceram acontecendo no mesmo horário, no mesmo formato, e o professor aprendendo a como dar aula no digital. Por que foi maravilhoso como empresa? Porque nós aprendemos que existia uma humanização nessa relação digital, que muitos não acreditavam. E, então, hoje eu tenho vários cursos online, as Belas Artes não tinha. Hoje nós achamos a nossa forma de fazer cursos online a partir da pandemia. Mas o dia que pôde abrir, nós fomos, no dia seguinte estava aberta, nós estávamos com a porta aberta. E bom, vocês são disruptivos por natureza, sempre com novidades. O que vocês têm de novidade, de vanguarda na grade curricular e o que vocês estão pensando, planejando? Queria saber se você pode dar um furo para a gente, o que vem pela frente. Bom, tudo que se refere à tecnologia e à tridimensionalidade e os processos de impressão, de grandes maquinários, agora a Belas Artes está criando um espaço de arquitetura novo, com holografia, para os alunos poderem
materializar na holografia os projetos deles, quase todos já fazem na imersão, para ter a sensação mesmo de entrar no espaço. Mas agora a gente quer fazer a modelagem nessa holografia também, com braços robóticos, e esse vai ser, acho que um passo extra para fazer projetos maiores, mais sustentáveis e com o que eles chamam de arquitetura paramétrica, que elas são construções mais limpas. Sempre conectado com a questão da sustentabilidade, que não para de ficar mais sofisticada com tecnologia. Não é aquela sustentabilidade, vamos, sabe, abraçar a árvore, não é assim, é tecnologia mesmo. E aí não para de vir novidades, acho que é por aí. Então a gente fala muito de biomimetismo, a Belas Artes, que é algo que só a Belas Artes praticamente fala, que é a observação da natureza, você traz a engenharia da natureza para as tecnologias atuais. O mesmo processo de design olha muito para a natureza, porque a natureza ela é sedutora por natureza. Então, a gente é inovador e disruptivo assim, no caminhar diário. É assim que acontece a sala de aula. E o Brasil segue sendo um celeiro de talentos e exportando muitos profissionais criativos para o exterior, outros países, porque temos uma tradição, né? Nós temos essa fala, né, de que o brasileiro é criativo. O PISA, que é a maior prova do ensino básico que é feita, né, no mundo, aplicou pela primeira vez a criatividade. Eles sempre fazem matemática, línguas, ciências. Eles fizeram a prova de criatividade. Nós ficamos aguardando 4 anos para saber qual seria o método que eles usariam para a criatividade. E quando eles aplicam essa prova, eles falam, os brasileiros estavam lá em penúltimo, na criatividade também. Fazendo uma conexão do método deles, de que se você não tem a base forte de matemática e línguas mesmo, você não consegue ser criativo, o repertório. Você sabe que o primeiro ano da Belas Artes, ele é um nivelamento mesmo para os alunos. E é leitura e matemática. Eles vêm despreparados? Vêm. Não todos, né, mas muitos. Então, isso é algo muito importante para a gente. Inclusive do ensino privado? Inclusive. Poxa vida. Então, a gente faz essa imersão mesmo em leitura, pensamento crítico. Você me perguntou a primeira coisa. O pensamento crítico, para um criativo, ele precisa estar livre de paradigmas assim, pré-estabelecidos. E aí, então eu não diria que o brasileiro... hoje nós somos reconhecidos no mercado mais pela materialidade, pela estética do traço, que tem uma coisa brasileira. Por isso que eu sempre falo que se você quer ter uma carreira internacional, faça a faculdade nacionalmente. Porque aí você vai ter esse apelo da sua nacionalidade quando você quiser fazer uma carreira internacional. Se você não tiver esse apelo, você é mais um. E isso que faz a diferença, né? Faz a diferença. Eu tive um aluno que ele levou uma cadeira para uma feira de Milão e ele era de uma família de pescador. E a trama que ele fez na cadeira, e era uma cadeira muito contemporânea, mas tinha uma trama de rede de pesca junto. Essa cadeira rodou o mundo. Lindo, premiadíssima, né? Premiadíssima. Patrícia, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, foi um prazer. Eu que te agradeço, Luciane, uma delícia essa conversa, obrigada mesmo. Uma aula, leve, né? obrigada. Aprendi muito aqui hoje eu com também, você. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Qual?